pessoal, meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast, o podcast da Evo Milk. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. E hoje nós vamos receber aqui nada mais, nada menos, que o maior nome aí do leite. Walter Galan, sócio do Milk Point Mercado. E o Walter vai nos ajudar a entender, quais são as expectativas para 2023. Walter, seja bem-vindo ao Papo de Laticínios. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua disposição. Obrigado, Sara. Boa tarde a todos. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? A gente nunca sabe quando o pessoal vai Que ouvir, horas? né? Isso. E muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição aqui. Sim. Ô, Walter, eu queria deixar claro aqui, para nossa audiência, que você é um especialista em análise. Então, você vai aqui meio que fazer umas previsões para a gente, ajudar a entender um pouco como é que vai ser o mercado em 2023. Mas antes disso, eu queria só que você contasse, a sua jornada para o pessoal, para quem ainda não te conhece. Quem que é o Walter Galan? Qual que é a sua jornada no leite? Tá bom. Bom, eu comecei no leite bastante cedo. Meu avô produzia leite aqui no interior de São Paulo, numa cidade próxima a Ribeirão Preto. Depois meu pai começou a produzir. Eu não tinha nem entrado na faculdade ainda e a gente começou a produzir queijo. Então, de fato, eu tenho experiência como produtor de leite e como laticínio. Aham. E aí depois eu entrei aqui na Exalc, na agronomia, né, no curso de engenharia agronômica, me formei aqui, fiz mestrado na FE Administração. E o leite permeou todo esse tempo aí, estágios, meu próprio mestrado foi no leite. Trabalhei na indústria, trabalhei na Nestlé durante um bom tempo, na área de compra de leite, na PepsiCo, no Grupo Tereos, e estou aqui há 9 anos quase como sócio da área de consultoria e como analista de mercado, né? Tentando, é bem importante, grifar o tentando, tá? Falar ou prever o que vai acontecer no mercado aí, porque nem sempre é simples, né? Assim, eu imagino que fazer previsão de qualquer forma seja muito difícil, mas do leite deve ser um desafio, gigantesco, né? Ainda mais assim, nos últimos cenários que nós vivemos, né? Mas, Walter, para a gente começar, será que 2023 vem com menos incertezas, do ponto de vista econômico e político do que a gente Ixi, viveu em eu, eu, 2022? eu acho que em relação a 22, possivelmente ele vem com mais incertezas, né? A gente tem, principalmente do lado da demanda, um governo que tende a apoiar com o auxílio emergencial, esses R$ 600, mais os 150 lá para crianças, etc. Isso tende a ajudar o setor, mas ao mesmo tempo, toda a economia a gente tem um cenário de um crescimento econômico pior do que foi em 2022, né? Uma inflação um pouco mais alta, a inflação do leite já começa o ano mais alta, né? Bem mais alta. Então é um ano que eu acho que vai ser mais movimentado do que foi 2022. Se é que é possível isso, mas vai ser bastante incerto. E aqui a gente fala assim, Nosso público é muito gestor, Nossa audiência é muito gestor e donos de laticínios, né? E assim, o que que você diria, que esse povo, que é o dono, o gerente ali, o que que ele precisa entender, sobre esse mercado lácteo para, sei lá, de repente ficar mais tranquilo nesse próximo ano, assim, em relação à produção, à indústria, a consumo? Eu acho que é interessante, primeiro, gerenciar bem custos, né? E aí começar pelo leite, né? A gente vê muito laticínio e provavelmente um dos maiores problemas que a gente vê em laticínios é o custo da matéria-prima, o preço pago ao produtor lá no campo. Tem aquela frase, você já deve ter ouvido falar várias vezes, que o dono do laticínio gosta mais de leite do que dinheiro, né? Ele, ele às Escuto muito. vezes, ele às vezes para defender um ataque de um concorrente no campo, ele faz coisas que ele não poderia fazer em função do preço de venda que ele está tendo.
Eu acho que gestão, desde o custo do leite, desde o custo de compra do leite, que é diferente, né? O frete, a equipe que ele tem no campo, os custos industriais. A gente acompanha aqui, faz uns benchmarks, né? Uns comparativos de custos de compra de leite e custos industriais de uma série de empresas em alguns produtos. E a gente vê muita diferença, né? Apesar da gente achar que é tudo meio parecido, não é. Você É. trabalhou em indústria, você sabe melhor do que eu isso, né? Uhum. Às vezes a indústria tem um rendimento diferente, um gasto maior com vapor, com energia, e aí resulta num custo de conversão muito maior do que uma outra empresa equivalente que vai competir com ela no mesmo mercado. Então, a gestão de custos num mercado como o nosso, né, que a maioria dos produtos é commodity, né, Sim. eu acho bem relevante, em qualquer situação de mercado. No mercado subindo, o pessoal afrouxa um pouco mais e quer colocar mais leite na fábrica porque o mercado está subindo. Mas eu acho que em todos os momentos é muito importante a gestão de custos. É, assim, tem uma observação que é até pessoal e eu queria até, eu lembrei aqui, queria até que você comentasse. Porque o que acontece? Por exemplo, eu ficava nessa briga aí de fechando o preço de leite, né? Vou fechar o preço do leite. E assim, no final das contas, o que eu vejo é que se a gente conversava se eu conversasse com mais 10 laticínios, a gente só estava preocupado com o que o outro ia pagar, né? Você fica muito aqui, igual você falou, é isso mesmo, o dono de laticínios, ele gosta mais de dinheiro ou mais de leite? Porque é uma preocupação grande demais com volume, né? E aí, geralmente, volume não está associado com rendimento, né? Que é um pipinão, né? Mas assim, eu fico pensando, por que tem isso? Porque assim, quando você chega lá na gôndola, que você vê mussarela, por exemplo, tá? A minha tá 30, a sua tá 30, do outro tá 30, né? Às vezes eu tô pagando leite o mesmo que você, mas o meu custo de produção é muito caro, sabe? E eu fico vendo assim, e nesse período, né, de papo de laticínios e de Evomilk, que a gente teve a oportunidade de conversar com bastante gente, você vê assim, quanto que as pessoas têm dificuldade nessa gestão desses custos. Não é, de fato, tem umas diferenças bem grandes entre uma empresa e outra, empresas muitas vezes do mesmo tamanho. E essa diferença é o que vai determinar se vai ter lucro ou vai ter prejuízo. Então, o leite é parte do problema, é parte do problema no sentido da gestão de custos, mas tem outras partes aí bem importantes, né, que vão determinar o resultado final do negócio, né? É, Então, é é sustentabilidade mesmo do negócio, né? Porque assim, eu falo que é uma preocupação que eu vejo com a nossa cadeia, é isso, né? Porque o produtor, a gente tem, né, fala muito ali do produtor, o produtor tem que trabalhar de forma sustentável, mas às vezes eu falo assim, tem mais gente olhando pro produtor e a indústria às vezes mesmo tá mais preocupada com a sustentabilidade do produtor do que dela, né? Assim, como é que eu faço para conhecer realmente, né? É o meu rendimento, né? O meu frete, é o leite que tá chegando aqui. Às vezes eu tô pagando um frete, né? O mesmo que o meu concorrente, mas o leite que eu tô recebendo é muito diferente do meu concorrente, né? Então, assim, são muito detalhezinhos e assim, é o que a gente viu nesses últimos tempos, né? Foi tanto produtor saindo da atividade quanto laticínios, né? sim, Falindo. sim. Você pegar nesse último ano e meio, vai, 2021 inteiro, e parte de 2022 e o finalzinho de 2020, foi muita vaca saindo do sistema, né? Morreu muita vaca, muito Exato. produtor de leite saindo, deixando a atividade, e algumas empresas entrando em dificuldades e muitas vezes saindo também. Então, é uma questão que permeia a nossa cadeia como um todo, né? E você estava falando de gestão, de custos, tem um ponto que isso depois a gente pode eventualmente aprofundar, que é a questão dos sólidos, né? Sim, A eu até gente tenho tem aqui, né, pra um gente. teor de sólidos no leite que é ainda muito baixo, apesar da indústria, de forma geral, ter nos seus sistemas de pagamento remuneração por proteína e gordura. Isso Sim, você imaginar que 40% do leite do nosso mercado vai para queijos, mas mais ou menos uns 20% vai para leite em pó. Só aí são 60% do leite que vai para produtos que valorizam os sólidos. E eu acho que a gente tem um desafio grande aí para o futuro,
olhando não só 2023, mas aí mais para frente, né? De ter sistemas de precificação do leite que, de fato, valorizem e façam o produtor aumentar o teor de sólidos, né? Que eu acho que Sim. para a É, gestão da cadeia é bem importante. pois é, eu já vou até lá, então, nesse questionamento que eu já tinha deixado anotado aqui para aproveitar o seu gancho, né? Que é leite vezes sólidos vezes, né, versus rendimento versus logística, né? O Brasil, sim, já colocou essa questão dos sólidos na agenda dele, né? Quem que está discutindo isso, né? Quem que está levantando essa bandeira? Porque, igual você falou, o negócio que é a indústria de queijo que precisa de sólido, eu, pelo menos, não estou vendo nenhum movimento nesse sentido, né? Assim, a gente vê uma pessoa ou outra falando de sólidos, mas ainda é muito pouco, né? Eu não sei se os sindicatos estão, né, falando disso, se o pessoal dos queijos, da Associação dos Queijos estão falando disso, mas é porque, assim, eu falo que quando você transporta mais água, né, é um problema, né? Porque eu falo assim, que Isso. tanto que eu tô pagando mesmo ali? Porque, ainda mais agora, que a gente teve... Eu, por exemplo, eu entrei no Laticínios com o diesel a 2 e, sei lá, 2,20, 2,30. Eu saí de lá, era 6 e, quase 6,80, né? Então, em um período muito curto. Então, assim, e aí, o que nós vamos fazer, né? Porque o consumidor, né, a capacidade de pagamento não aumentou assim, né? Claro. Não, eu lembro que a gente. É um tema que a gente discute. Lá na época de Nestlé, DPA, a gente começou uma série de iniciativas, sistema de pagamento e tal. Tinha uma feira na cidade de São Paulo, não sei se você chegou a visitá-la, eu acho que não, a Expo Milk, que tinha lá o concurso de produção de leite, a vaca que produzia mais leite, e a gente instituiu a vaca que produzia mais sólidos. Até o pessoal da ABIC, na época o Cícero Reg, que era presidente da ABIC, foi lá, fez a entrega do prêmio. Então, houve um movimento em dada época, mas isso no final não reverteu. Houve sistema de pagamento, há sistema de pagamento por sólidos, né? Mas isso não reverteu em aumento. Sólidos, quando a gente fala, é proteína e gordura, Sim, basicamente, né? sim, é. Isso não aumentou proteína e gordura do nosso leite e a gente ainda tem, eu diria que quase tudo por fazer nessa questão aí. É, eu não sei como é que estão os gráficos disso no Brasil, mas se a gente for pegar, por exemplo, né, dos gráficos de mastite, que está muito relacionado ali com os outros sólidos, você vê que em 10 anos a gente não melhorou tanta coisa assim, né? Não imagino que deve estar muito diferente. É bem, bem complicado. E aí a gente falando disso, falando de sólidos, né? E aí a gente viu 2022 uma crise grande de leite, né? Quase que virou uma briga de laticínios, né? E aí onde que tá crescendo o volume de leite no Brasil? Ou vai faltar leite, né? Cadê o leite? Esse ano a gente teve um problema sério no primeiro semestre, né? Uhum. Nos três, até outubro, provavelmente, os dados. Esse é um outro problema que a gente tem, que a gente pode falar depois, mas os dados estatísticos nossos, eles sempre são muito atrasados, né? A gente está É. falando da produção de leite de outubro, nós já estamos quase em fevereiro do ano seguinte, mas o leite teve um ano de 21 muito ruim, e isso impactou a produção de 22, né? A Uhum. rentabilidade do produtor em 21 foi muito ruim, e isso impactou em queda de produção em primeiro, segundo e terceiro trimestre desse ano, ou do ano passado, né? De 22, que aconteceu. A gente falava, eu falei agora há pouco, muito produtor deixando a atividade, principalmente em 2021, muita vaca deixando a atividade, então a nossa base de produção se reduziu, né? A rentabilidade estava ruim, então o produtor reduziu a produção. Foi isso que aconteceu em boa parte de 2022. Uhum. Os preços subiram, aí a partir de junho, julho, a rentabilidade melhorou bastante do produtor, e no final do ano, os dados ainda não são disponíveis, a gente acredita que esse gap, aí o ano começou lá em janeiro de 2022, janeiro, fevereiro, março, 10% a menos de leite em relação a 2021. Isso foi para 7 no segundo trimestre, se não me engano, 3 no terceiro, e no último trimestre, que a gente não tem os dados ainda, deve ter sido muito pequena a queda ou quase nenhuma, que o leite foi se recuperando ao longo do ano. Uhum. Já falando do cenário para esse início de ano,
a gente espera uma recuperação da produção em relação a 2022. Se pegar o primeiro trimestre desse ano, a gente deve ter mais leite do que no primeiro trimestre do ano passado. Inclusive porque o primeiro trimestre do ano passado a base é muito pequena, a base é baixa, né? A gente está se Sim. comparando com o primeiro trimestre, onde houve pouco leite produzido. Né? E aí, Walter, tem uma questão que eu acho que é até muito polêmica, né? Que é a questão do leite, porque assim, aí o que acontece? Muita gente saiu da atividade, mas a gente vê que o volume, né, tá aumentando, né, o volume de leite não caiu tanto, mas principalmente por causa do leite confinado, né, dos leites que estão em sistemas, né, de confinamento, de compost ou de freestyle ou alguma outra coisa. Mas assim, eu falo porque é um leite é, que tem um custo de produção mais alto, né? E se eu falar alguma bobagem, você, por favor, me corrija, né? Então, assim, o que eu vivi, né? É um leite que tem um custo de produção mais alto, e aí a indústria, assim, eu não sei se a indústria, se isso é sustentável para a indústria de commodity, por exemplo, né? Assim, eu fico pensando assim, será que vai conseguir, né, o leite esse leite produzido, esse volume que está em confinamento, será que ele vai conseguir manter a sustentabilidade da indústria? Porque para quem produz mussarela, pagar um leite, né, ter volume de um leite que vem de confinamento, que tem um custo de produção mais alto e que o cara com o volume ele tem mais poder na mão para negociar, é um negócio em que eu fico pensando, é preocupante para a indústria. Eu estou falando para a indústria de mussarela, para laticínios de médio porte, sabe? Eu, sinceramente, não sei, eu não tenho esse dado para te afirmar assim, com certeza, o leite de confinamento é mais caro do que o leite fora do confinamento. Uhum. Ontem eu até falava com um amigo que produz leite no sul de Minas, e ele estava falando de uma rentabilidade interessante no leite de confinamento. Sim, O leite de confinamento, para o produtor, vamos dizer, as variáveis são mais controláveis tecnicamente. Ele tem a vaca num sistema mais confortável, ele controla melhor o que a vaca consome. Só que no sistema de confinamento, a vaca tem que produzir muito mais do que ela produz fora do confinamento. Né? é, Se você coloca lá 10, 12 mil reais por vaca num galpão, essa vaca provavelmente tem que deixar de produzir 15 litros por dia e produzir 25. Se sim, você sim. não, se você não tivesse pulo de produtividade por vaca, aí você tem um problemaço, né? Porque você investiu um dinheiro grande e você não está voltando. E isso eu acho que talvez seja uma questão que está acontecendo com alguns produtores. Né? O produtor vai na moda do compost, coloca um galpão, investe um dinheiro considerável e não tem o retorno porque ele não tem potencial genético no seu rebanho para fazer com que sua vaca saia de 15, 18 para 25, 28, 30 litros por dia. Mas aí assim, o que eu vejo é que por mais que às vezes esse produtor ele não tenha um retorno bom ali, mas ele acaba que tem um volume às vezes bem maior do que a maioria e aí ele faz uma pressão na indústria por causa do volume dele. Eu falo isso porque assim, eu participei de várias reuniões, encontrava com várias pessoas e isso era uma discussão que se tinha, né? Olha, eu vou. E aí, né? Nós vamos deixar o confinamento colocar preço no leite dele ou a gente vai começar. Porque, assim, às vezes a diferença realmente era muito grande. Por mais que você colocasse uma logística ali. Porque sair com um caminhão também, né, Walter? Rodar 300, 400 quilômetros para coletar, né, 10 mil litros de leite com a qualidade toda comprometida não é fácil, não é barato e é arriscado. Mas às vezes a diferença de preço fica muito grande. E às vezes para a indústria de queijo, isso acaba ficando, sei lá, aceitável, porque a mussarela, por exemplo, é um queijo que aceita mais desaforo também, né? Eu falo por causa do rendimento ali, né? Eu sinceramente acho que talvez aí você esteja se referindo mais à diferença de preço entre o pequeno produtor e o grande produtor. Eu sinceramente acho que essa diferença que a gente tem hoje no mercado é muito grande, é exagerada. Hoje o pequeno produtor recebe, não sei quanto que foi o último piloto lá do CPE, mas 2,20, 2,30, e o É. produtor grande está com 2,80, alguma coisa assim. Geralmente é uns 50 centavos de diferença, mais ou É. menos. E a logística, o ganho logístico, que é isso que você mencionou aí, ele não justifica essa diferença de preço, né?
A logística do leite, sei lá, hoje com esse diesel mais caro, deve estar por 15 centavos, máximo 20 centavos por litro. Se você paga 40 de diferença entre o pequeno e o grande produtor, você tá pagando a mais do que o benefício de logística que o do grande produtor tá te trazendo, né? Uhum. Então, acho que a gente falou um pouquinho antes da gestão dos laticínios. Esse é um ponto que o laticínio tem que verificar e é um ponto difícil de mudar, porque um laticínio pode mudar e se o outro não muda, a coisa acaba não funcionando, né? É. Mas a precificação do leite, esse bônus por volume, eu acho que ele está exagerado. A gente já vê laticínios reduzindo essa curva, essa bonificação, e focando mais na compra de produtores menores, porque esse pessoal tem um leite mais competitivo do que o produtor grande. E Sim, isso pois pode é. ser uma tendência para o futuro, eu acho. Pois é. Não, é exatamente isso, né? E é porque a gente fica muito nessa especulação, né? Do pequeno produtor pro produtor grande, né? Quem que vai sumir, né? Aonde que o volume de leite está crescendo? Porque eu falo assim, tem todas as questões de sustentabilidade da cadeia e tem todas as questões sociais também, né? Porque eu falo assim, muitas famílias que sobrevivem por aí, né? Pelo menos aqui na minha região, que só tem leite. E assim, se o camarada parar de tirar leite, vai fazer o que da vida, né? Então ainda tem Eu isso, né? A gente acho não. que o produtor mais arriscado, se o produtor é um produtor pequeno que ele tira o leite, ou a família tira o leite, é uma condição. Se ele é um produtor pequeno, aí eu estou falando de um produtor provavelmente de 200, 300, 500 litros de leite. Se ele é um produtor de 1.000, 2.000, que tem um ou dois empregados para tirar o leite por ele, esse cara corre mais risco, na minha opinião, do que o produtor menor. Porque o produtor menor ele não paga a mão de obra. Ele não tem custo de mão de obra. A mão de obra quer dizer, obviamente tem o prolabore dele, etc. Né? Não que ele não tenha custo de mão de obra. Mas ele não tem que Sim, pagar salários para funcionário no final do mês. Esse sim, sim. produtor médio, eu acho que é o produtor que mais risco corre. Porque ele não se envolve na atividade, ele paga um, dois, eventualmente mais salários, e, e a produção dele não dá conta de diluir aquilo que ele paga de mão de obra, né, de salários. Uhum. Esse eu acho que é É, o produtor com mais risco. assim, eu vejo isso também. Eu acho assim que a mão de obra familiar, né, a agricultura familiar é um caminho assim que eu acho que laticínios tinham que prestar atenção, porque é onde que tem volume de leite, eu acho que é um leite que fica, né, com preço mais acessível. Então, assim, eu acho que a gente tem isso para poder olhar, sabe? Olha, vamos, igual, por exemplo, vai fazer diagnóstico, né? Ah, vamos olhar para a agricultura familiar, né? Quem que tem esse perfil? Quantos por cento eu tenho nesse perfil? Porque a gente, assim, eu vejo, por exemplo, eu não sei como é que tá esses números, mas não tem mais gente entrando. A gente vê assim, o número de produtores saindo da atividade é muito grande, né? Eu não sei se tem esse número, fala, olha, a gente não, tá saindo não sei quantos por minuto, mas tá entrando não sei quantos, né? Então, assim, é, é um negócio que eu falo que é uma preocupação tanto social, mas principalmente para laticínios de médio porte ali, que às vezes não tem um mix de produto que permite você ter um leite mais caro, né? Se o cara só tem um produto, que às vezes é só a mussarela mais o creme, ele tem que fazer um mix de preço, né? Não é, com certeza, com certeza. Esse ponto que você levantou é interessante, né? A gente não tem essa estatística de quantos produtores entram, né? Só quantos produtores saem. Mas tem algumas pessoas, alguns produtores grandes entrando na atividade, né? Porque é uma atividade, para o produtor grande, eu acho que é uma atividade interessante, uma atividade que remunera bem, né? Então, Sim. ele, ela atrai produtores grandes, mas, de fato, o problema social dos pequenos e médios é um problema que, em algum momento, a gente vai ter que olhar para ele, né? Sim, sim. Ô, Walter, mas mudando um pouco de assunto aqui, sobre o leilão GDT, né? Que você principalmente fala muito disso aqui no Brasil, né? Por que é importante um dono de laticínios acompanhar os dados desse leilão, né? O que você alertaria se fosse para você, né? Falar, olha, pessoal, né? Se atentem a isso, principalmente agora para 2023. O GDT ele é ele acabou se tornando um sinalizador importante de preços no mercado internacional. E ele, de certa forma, se você pegar a curva de preços do leilão GDT
e a curva de preços do leite que a gente importa, que o Brasil ainda é importador de leite, não muito, né, mas ainda é importador. E a gente importa principalmente do Uruguai e da Argentina. Esses preços de importação que a gente traz leite da Argentina e do Uruguai, eles seguem muito, muito de perto o que acontece no GDT. Então, assim, o leite que a gente está importando, de certa forma, ele segue os preços do GDT. Eles estão normalmente acima, porque tem para leite de fora do Mercosul, existe uma tarifa externa comum, que chama TEC, tarifa externa comum, de 28%. Então, o leite que a gente traz do Mercosul, normalmente ele é mais alto, mais caro do que no GDT. Mas ele segue muito, a tendência segue muito o que acontece no GDT. Então, para o produtor aqui que produz mussarela, por exemplo, o laticinista que produz mussarela, a gente viu no último ano entrar um volume razoável de mussarela, principalmente da Argentina. Então, se esse preço lá no mercado mundial, que o GDT tem principalmente leite em pó, mas tem queijos também, né? Se esse preço mundial do queijo cair, vai derrubar o preço da mussarela argentina e indiretamente vai influenciar o preço da mussarela que ele está vendendo aqui no nosso mercado. Então, é como vasos comunicantes, né? Acaba influenciando indiretamente os preços aqui. Então, assim, na verdade, o que um dono de laticínios tem que estar atento é ao GDT e ao Mercosul ali, que é o que está acontecendo com a Argentina e com o Uruguai. Exatamente, ao Mercosul, aos preços que eles estão praticando, como é que está a produção de leite lá, está crescendo, não está crescendo. Esse ano a gente está tendo um evento, esse ano não, né? Já nos últimos 3 anos, vocês devem ter ouvido falar o Laninha, né? Que é Sim. lá para o sul do Brasil, e para a Argentina e para o Uruguai. É falta de chuvas, então o pessoal está sofrendo com falta de chuvas, tanto no Uruguai quanto na Argentina. Então, todos esses aspectos, é importante o dono de laticínio estar atento, porque isso vai, em algum momento, influenciar o negócio dele. Então, assim, os fatores, tanto os econômicos, políticos e os climáticos, são extremamente importantes estar acompanhando, né? Exatamente, exatamente. Por exemplo, tem eu não vou explicar direitinho, porque é muito detalhe para um podcast de leite, mas tem uma medida que o governo argentino adotou agora, que é o dólar soja. Para as exportações de soja, eles alteraram a taxa de câmbio. Não me pergunte por que o governo argentino sempre dá uma forma de fazer as coisas. E isso impactou a produção de leite lá, que fez o milho e a soja ficarem mais caros lá dentro, impactou a produção de leite lá dentro. Então, são uma série de fatores, não é só o produto. No final do dia, é o produto que está saindo de lá que chega aqui, mas é o governo argentino, é a soja argentina, é o milho, é o clima lá, tanto na Argentina quanto no Uruguai. É uma série de fatores que influenciam no nosso mercado aqui. Mas assim, só para já deixar o povo antenado que você, né, tanto quanto toda a equipe aí do Milk Point, são pessoas que estão sempre, eu acho que, se antecipando, né, assim, de trazer informações o mais rápido possível para os laticinistas, né, para os donos aí. Então, assim, é só o cara se dedicar um pouco ali a estudar, né, ou pedir para a equipe estar atento, porque as informações, elas chegam aqui, né? Por exemplo, no Mercosul, a gente faz um levantamento de preços quinzenal dos preços da mussarela e do leite em pó lá na Argentina e no Uruguai. Então, a gente liga para esse pessoal, faz contato com eles e pega os preços deles lá na origem, justamente para a gente antecipar o que vai chegar aqui, né? Nesse sentido aí que você está falando. Puxa, a quanto que está vindo, como que é a concorrência do produto do Mercosul aqui? Isso é muito importante a gente saber e acompanhar, né? A gente tem feito isso no Milk Point Mercado. Maravilha, pois dá para o pessoal acompanhar por lá, né? Ô, Walter, tem uma outra questão que eu acho que assim, eu não sei, né, o que vocês estão vendo sobre isso, mas é sobre eu vejo que vocês são muito focados no mercado de commodities, né? Mas assim, no último ano a gente viu muito produto sendo o consumidor procurando substituto e a indústria oferecendo substitutos, né? Outros produtos, né? Essas misturas, esses compostos, né? Esses outros trem aí. E assim,
E como é que tá isso, assim? Vocês vão inserir, né, esses dados também nas pesquisas de vocês? Isso também, assim, realmente está afetando, né, o mercado lácteo? É, porque, assim, foi demais, né? Pelo menos a gente viu coisas demais acontecendo em 2022, né? É, isso é resultado, Sara, na minha opinião, das margens da indústria e a indústria tentando achar meios de resgatar suas margens, né? Então a Sim. gente tem os compostos lácteos, né? Você substitui gordura láctea por gordura vegetal, substitui parte do leite por proteína de soro, que é uma proteína nobre, mas é diferente da proteína do leite. Eu acho que tem crescido esses compostos, né? A indústria de sorvetes, por exemplo, é uma indústria que consome muito Pois compostos é. lácteos, né? Uhum. Então tem o composto lácteo que vai direto para o consumidor final, né? Então, principalmente em pó, substituindo o leite em pó, e tem o composto lácteo que vai para a indústria de sorvetes, por exemplo, e É, eles usam para padaria fazer também, sorvetes, né? né? Eu acho que é uma tendência aí que a gente precisa ficar de olho, porque vem crescendo, né? Vem crescendo. A gente Uhum. ainda não tem um levantamento de preços de compostos lácteos, né? Não é muito simples da gente ter um padrão de composto lácteo para levantar preços, mas no futuro, possivelmente, a gente venha monitorar mais de perto esse mercado, sim. Uhum. É, porque assim, tem essa questão lá, igual você falou que já vai pro varejo, que eu não sei se é a indústria tentando ali margens e também o consumidor perdeu muito, né, a inflação e acabou perdendo poder de compra mesmo, o pessoal acaba procurando outras opções, né? A população vai lá e procura um negócio mais barato, né? Mas eu falo assim, aí ainda tem isso, né? Tem esse mercado aí que eu comentei com você, né? E ainda tem esse aí das padarias, das sorveterias, que é um outro mercado gigantesco também, que a gente vê que deve movimentar, eu imagino que deve movimentar muito, mas a gente não vê muitos dados sobre ele, né? Não, exato. O mercado de sorvetes é gigantesco, cresce. Que O são os food mercado de service, né? pizzarias Isso. cresce também. Então, a gente tem um monte de mercados a explorar com compostos lácteos ou com produtos lácteos 100%, vamos dizer assim, né? Uhum. Mercado de pizzarias, de queijos, é um mercado que pode ser explorado bastante. A gente tem entrado um pouco, conversado um pouco com o pessoal de pizzarias, eles têm uma série de demandas específicas sobre compra mussarela, né? Numa pizzaria, conversando com o pessoal de uma rede aqui de São Paulo, o produto, o item de custo mais importante para eles, que é 30% das compras deles, é mussarela. Mussarela. E o Uhum. que a gente tem feito para diferenciar o nosso produto? Será que a peça de 4 quilos lá, a chamada F4, é suficiente? Será que a gente não poderia ter uma mussarela ralada, congelada, já mais para o cara usar de uma forma mais fácil? Esse tipo de coisa eu acho que a gente vai ter que começar a pensar mais profundamente para diferenciar o nosso produto, né? E, de fato, Sim, a mussarela de 4 quilos, ela é uma commodity, né? Então, sim. diferenciá-la é um desafio grande aí para o futuro. Entendi. E o mercado de soro, de creme, né, e de leite de forma geral, né? Quais são as expectativas, as tendências, né, para porque esse ano também foi uma loucura de soro, né? Foi. O mercado de soro está crescendo bastante na utilização de soro, nos compostos, nos produtos fitness, né? Sim, Os WPCs, falando de leite, os MPCs. Então, é um mercado que ainda, vamos dizer, tem muito potencial de crescimento aqui no Brasil. Eu acho que tem muita coisa por acontecer. E o mercado de creme, hoje voltou a subir, né? Para caramba o creme granel, o creme pasteurizado, as gorduras estão super valorizadas. Eu acho que tem uma questão de conjuntura, mas tem que também uma questão de mudança de hábito do consumidor, né? A sim. gordura vegetal ele percebeu que não é tão boa assim, que a gordura láctea é uma gordura talvez melhor que a gordura vegetal, então ele voltou a migrar para a gordura láctea. Então tem valorizado bastante tanto gordura quanto soro. Você pega falando de mussarela de novo, né? A receita de um laticínio por quilo
entre a gordura que ele standardiza e o soro que ele vende, dá mais ou menos R$ 3, R$ 3,50 por quilo de queijo. É Uhum. bastante coisa, né? É bastante coisa. Então, são mercados que a gente tem que ficar de olho. Ah, o soro tem muita água, então tem tecnologias aí para concentração do soro. Eu acho que são Sim. mercados que tendem a crescer em importância e tendem a crescer em tamanho, né? Em utilização, né? Eu gravei um episódio com o pessoal da Souro Renner, e aí eles ficaram me explicando, né, mais sobre esse mercado e tal, que eu não entendo muito pouco. E aí eu fiquei assim, fiquei assustado com a quantidade de soro que ainda não é aproveitado, né? Ele É, falou assim, é um número absurdo, né, de soro que ainda não é aproveitado, realmente é descartado, doado, né? Mas na maioria das vezes é descartado de forma irregular. E ainda tem assim, ó, a quantidade de gente que nem desnata, né? Que realmente vai lá de forma integral. Eu isso. falei, gente, é muito dinheiro. Não, é Muito muito dinheiro que tá dinheiro indo que vai embora. se usar, fazer uma mussarela. Fora as consequências lá no produto final, né? Fazer uma mussarela com um leite de 3,5% de gordura e uma de um leite de 3, 2,9, é a diferença brutal na sua receita, né? Sim, sim, Na sim. sua, no seu ganho, né? E o soro, de fato, eu ouvi o seu podcast com o Cássio, né? Você conversou com Isso, o Cássio do Cássio. soro, né? É. É, é ainda muito soro desperdiçado. A gente estima aí que, grosso modo, 50% do soro que se produz no Brasil é jogado no ralo, vamos dizer assim, né? O que é um Caraca. absurdo, né? Porque é um mercado que cresce em importância, vários produtos utilizando soro. Você sabe melhor do que eu que a proteína do soro é uma das partes mais nobres da proteína do leite. Para Sim. jogar no ralo, não aproveitar, de fato é um contrassenso, né, me É. parece. E aí eu até falei com o Cássio, né? Falei com ele que depois a gente acabou não conseguindo abordar tudo no episódio, mas eu falei com ele, eu acho que a gente deve sim fazer uma campanha, né? E explicar para laticínios, porque tem muito laticínios de 30 mil litros de leite, 20 mil litros de leite, que produz, né, exclusivamente algum queijo e que esse não aproveita nada, né? Então, assim, o cara tem que enxergar quanto que às vezes o cara acha que é caro demais. Ah, meu Deus, eu vou montar um concentrador, né? Ou vou montar um banco de gelo, vou comprar silo, não sei. Ele não enxerga assim, o retorno disso, né? É, ó, Nesse quanto tempo que eu vou ter meu retorno, né? Porque eu falo 30 assim, mil eu, por litros de exemplo, leite, fazendo uma continha aqui, dá 24 mil litros de soro, em 30 dias, isso vai dar R$ 150 mil para o laticínio. R$ 150 mil por vender o soro líquido ao preço de hoje. É muito dinheiro, né? Para um laticínio é, de 30 mil litros, é exato. Então, muito assim, dinheiro, né? significa muito, porque é todo dia, né? Assim, é Isso, isso, todo isso. dia você tem soro, né? Então, vale a pena demais. E, assim, isso vira receita, né? O negócio que tava indo embora vira receita. Então, eu falo que a gente tem que começar a alertar esse povo aí que tá pequeno, né? Que se considera pequeno e que tem uma importância muito grande, né? Pro volume de soro. E eu falo assim, o negócio que soro, foi-se o tempo que ninguém queria soro, né? No ano passado foi uma briga, o pessoal querendo soro, né? Então, é um mercado realmente que traz bastante esperança para a indústria de queijo, eu acho. Mas assim, voltando um pouco mais, né, para falar de consumo, né? Porque eu acho que é o que realmente vai movimentar o Brasil é se tiver consumo, né? Sim, E sim, aí a sim. gente viu, eu li até, foram dados de vocês, né? Eu vi que a gente está estagnado há mais ou menos uma década, né? Para consumo, né? O pessoal não tem crescido, né? E assim, como é que vai ser isso? Assim, a indústria que vai ter que mostrar para né, as gerações, para a população que dá para, né, que o pessoal vai consumir, né? Que eu vou como que eu vou incentivar, né? Eu tô chamando de incentivar, mas não sei se é esse mesmo termo, né? Ao consumo de lácteos, né? Fala assim, por que a gente está vivendo esse cenário de não estar crescendo? O consumo de lácteos ele é muito associado ao desempenho da economia, né? Então, se eu olhar desde 2015, a nossa economia, ela mais ou menos está no mesmo patamar. Ela não Uhum. cresce, né? E não crescendo, ou aquela cresce pouco, o consumo de lácteos estagnou e até caiu um pouquinho. A gente chegou a 175 litros por pessoa lá em 2013, 2014, e o ano passado, 2020, a gente deve fechar em 150 e pouco, 160 litros. Então, na verdade, É, caiu um pouco o consumo, né? Porque é, ele está muito associado
ao desempenho da economia. Mas tem algumas categorias, por exemplo, você pega o volume de queijos. A gente consome aí per capita entre 5 e 6 quilos de queijo por pessoa por ano. Se pegar a Argentina, consome 10 a 12. No Uruguai também mais ou menos esse número. Na Europa, 20. Então a gente tem alguns mercados que a gente tem oportunidade de crescer bastante no consumo. Né? Queijos é um mercado onde a gente pode crescer bastante. Como a gente comentou antes, tem crescido as vendas de compostos lácteos. Né? Num ambiente econômico pior, você tem que baratear o custo do produto para conseguir vender. Isso tem crescido via compostos lácteos. Né? Iogurtes Sim. também tem uma oportunidade de crescimento. Tem os produtos de nicho, os queijos, como tem aí em Minas o queijo da canastra, os Sim. queijos artesanais. Eu acho que tem muitas oportunidades de crescimento de consumo aí, mas muitas vezes, a maioria das vezes, essa oportunidade está vinculada ao desempenho da economia. Foi o grande Uhum. questão que a gente teve aí nos últimos anos. A economia não desempenhou. E assim, é o que a gente vê também que aumentar a produção e, né, porque a gente fica falando muito de aumentar a produção de leite, fica muito esse discurso, mas aumentar a produção de leite e não aumentar o consumo também não resolve, né? A gente vai ter um excedente que em algum momento vai ter que exportar, ou o preço vai baixar. Então, a gente já aumentou o nosso consumo. Se pegar lá o início do ano 2000, a gente consumia 120 litros de, de leite por pessoa por ano. Chegamos a 175, isso voltou para 160. A gente já teve um crescimento importante, mas agora a gente tem o desafio de fazer crescer essas categorias, de recuperar um pouco do que a gente perdeu e fazer crescer essas categorias onde a gente tem potencial. Por exemplo, o queijo é uma delas. Tá. Fica aí uma dica pro pessoal já, né? E aí você falou até aí de exportar, mas será que um dia a gente vai ser um exportador de leite? De verdade? Vixe. Lá em 2003, quando entrou a DPAM aqui, DPA Manufacturing, a gente falava que o Brasil ia ser um exportador de leite em algum momento no futuro. Eu sigo acreditando, mas a lição de casa a gente tem que fazer bastante coisa, não é só o produtor, tá? A gente tem lição de casa na produção de leite, tem lição de casa na indústria, na logística até os portos, na abertura de mercados. Tem bastante coisa para se fazer, mas eu acho que a gente tem condições sim de virar exportador. Pois é, mas assim, dá para você dar umas dicas aí pra gente, né? Assim, pra indústria, por exemplo, né? Pra indústria e pro produtor, porque a indústria sempre vai falar pro produtor, né? Quais são as lições de casa que a gente já precisa de estar atento? A gente falou de um tema agora há pouco, que é um tema importantíssimo e que não aconteceu nada nos últimos 10 anos, que é a questão de sólidos. Sólido. Né? Se não melhorar, aumentar sólidos do leite, na Nova Zelândia, a proteína mais gordura, salvo engano, é 8,9%. O nosso aqui é 6,8%, 7%. Então, eles já arrancam aí com uns 20% mais competitivos do que a gente na fazenda. Então, É muita coisa. é muita coisa. E isso depende de uma sinalização talvez mais clara da indústria para o produtor. Né? Logística, a gente ainda gasta muito para coletar um litro de leite, para fazer chegar na fábrica. As nossas fábricas, na média, são pequenas. Né? Eu visitei fábrica na Nova Zelândia de 20 milhões de litros por dia de processamento de leite. A nossa maior aqui, salvo engano, é 2,5, 3. Então, a gente ainda tem muita. É uma cadeia, nas commodities principalmente, que tem uma economia de escala muito associada. Né? Ou seja, quanto maior, mais barato fica por unidade. Então, a gente tem bastante coisa para fazer nesse sentido aí. Né? Mas se você fosse para você deixar, né, olha, qual um dever de casa que a gente deveria fazer, você diria que é sólidos, né? Eu acho que é um. Eu acho que sim. Eu acho que eu trabalhei tanto em sólidos e não consegui nada. Eu acho que um baita desafio futuro aí para o setor. E como você mencionou um ponto importante, que eu acho que é um desafio grande também, que tem a ver indiretamente com sólidos, que é CCS. Né?
Se você tem uma vaca, na média, produzindo pouco, se você aumentar a produção dessa vaca, essa vaca vai ter mais problema de mastite, provavelmente. E vai ter mais problema de CCS. Então, assim, uma solução da nossa cadeia, que é aumentar a produtividade por vaca, tende, não estou dizendo que vai acontecer isso, mas Sim, tende a piorar um problema que já é grande nosso, que é contagem de célula somática, que aí sim, impacta sim. em rendimentos de queijo, etc. Então, esse é um outro ponto importante, né? Sim, Que e aqui na Ivomilk, né, a gente tem até falado, né, bastante disso aqui e chamado a atenção de algumas pessoas, né, para a gente falar assim, porque a gente fala muito do tamanho do prejuízo da CCS para o produtor, né, mas eu fiquei procurando, eu ainda não achei, se você tiver, você pode passar, né, até dar a dica aqui para a gente procurar, assim, cadê né, esse prejuízo aí da indústria? Porque eu falo assim, Walter, não é só o prejuízo lá do rendimento. É o frete, é esse leite que misturou com outro que ficou ruim, é um produto, é devolução de carga que você tem, aí você tem muito mais, porque toda vez que você tem CCS alto, você tem muito mais casos de mastite, você tem muito mais casos de antibiótico. Então, assim, é muito dinheiro que tá perdido por aí, né? O rendimento é uma conta, assim, que se a gente começar a fazer é assustadora, né? É muito dinheiro que tá ficando na mesa mesmo, né? E assim, eu também não sei se tem um movimento para isso, sabe? não, eu acho até que tem, mas é um problema muito mais difícil, por exemplo, de resolver do que uma contagem bacteriana. Porque Sim, contagem bacteriana é higiene. Você, lavou tá novo. assim, conceitualmente, de hoje para amanhã, se você limpou, resolveu. A CCS é uma inflamação, né? Quer dizer, vem de uma inflamação. E pode vir de uma vaca com uma inflamação crônica, que eventualmente você pode chegar à conclusão que você tem que eliminar aquele animal do seu rebanho. É um problema muito mais complexo, né? Então, e ele tende, de novo, ele tende a aumentar se a produtividade do nosso rebanho aumentar em média, né? E ele Sim. traz todos esses pontos aí que você mencionou, né? Tende a aumentar resíduo de antibiótico, impacta rendimento, perde lá na fazenda a produtividade de vaca, o produtor está É, perdendo volume de leite, não está nem vendo que está perdendo e está perdendo. Então, é sim. um problema sério cuja solução não é tão simples quanto uma CBT da vida. Não, pois é, tanto que a gente viu sim, os nossos números melhorando para CBT, né, para CPP e para CCS nem tanto, né? Eu Assim, acho que é isso aí. assim, eu acho assim, são dois problemas que a gente realmente tem, que é sólidos, né, de forma geral, e CCS, que acho que assim, que para a indústria de queijo é uma dor de cabeça danada e um prejuízo danado, né? Ô, Walter, mas assim, do seu ponto de vista, né, quais são os gargalos que geram custos e diminuem competitividade na cadeia produtiva do leite brasileiro? Vixe, aí vai longe, né? Eu acho que produtividade, na média, a produtividade na fazenda é baixa. A gente tem produtores com níveis europeus, neozelandeses de produtividade, mas na média ainda é baixa. Falamos de CCS, é um problema sério. Frete de leite é um problema sério. Custo industrial é um problema sério. Uh, logística de fretes e logística de portos também é um problema sério. Ah, tem bastante coisa, tem bastante coisa. Não, mas já citou bastante. Sólidos, de novo, é importante falar, baixos sólidos, você tem baixo rendimento estruturalmente, então é um problema sério e é difícil, é super difícil de... CCS e sólidos são os dois mais difíceis, né? Que não é coisa que você resolve de um dia para o outro, né? E sólidos você mexe no lugar, pode melhorar um, piorar outro, né? Então, não é tão simples, aliás, é bem complicado. Então, eu acho que vai por esse caminho aí, né? Entender Assim, mercado internacional, isso é uma coisa interessante que eu não mencionei. Mercado internacional, por exemplo, para leite em pó, ele só fala de leite em pó com gaseado, né? Com gás inerte dentro da embalagem, né? Para evitar a oxidação. Eu lembro na época a gente mapeou, eu não sei como é que está hoje, mas não tinha nenhuma fábrica aqui no Brasil que fazia leite em pó gaseado, né, com gás inerte para aumentar o prazo de validade. Então, para você acessar mercados internacionais importantes, você tem que ter o padrão
de qualidade, de shelf life, né, de validade de outros produtos, né? E aí passa por essa tecnologia, o gaseamento aí na fábrica, né? Entendi. Esse é um outro ponto importante. Pois é. E será que a indústria, né, ela é responsável por modernizar o setor, né, criar um ambiente mais favorável para o crescimento da produção? Eu acho que ela tem um papel importantíssimo, né? Porque na verdade ela está em contato com as duas pontas, né? Sim. Ela indiretamente está em contato com o consumidor, ou cada vez mais próximo contato com o consumidor, que o consumidor quer, o que ele paga, etc. E ela está dia sim, dia não, ou todo dia lá no produtor. Então, a informação do que está acontecendo na ponta consumidora e do que está acontecendo no campo passa pela indústria. Então, ela é o elo que tem maior capacidade de virar o jogo, vamos dizer assim. É, assim, e é um ponto que várias pessoas têm falado aqui no podcast, é exatamente isso, né? Não tem jeito. Por mais que a indústria tenha uma responsabilidade já grande demais por vários pontos, mas ainda é assim dela, né? Não, não dá para ser diferente. E Já eu tá no acho que a meio, indústria tem realmente. uma questão de fragmentação ainda, de tem muita gente, muitas vezes não tem ações coordenadas no sentido de resolver esses problemas que a gente está falando aqui, de sólidos, de CCS, etc. Então, é um baita desafio no futuro aí para as nossas indústrias ter ações coordenadas para resolver parte desses problemas de competitividade que a gente comentou aqui. É porque assim, o que a gente viu foi muita gente ampliando plantas, né? Assim, e tem muitas plantas ociosas e é um pepino, né? Porque e aí, o que que eu vou fazer? Eu tenho que qualificar, assim, eu acredito muito na qualificação do fornecedor, sabe? Eu acho que esse projeto é um negócio incrível e eu acho que a indústria realmente tem que acreditar nisso, porque já tem uma fábrica ali e o camarada só precisa de ter o leite e ter um leite que vai dar rendimento bom, né? Porque é isso que vai dar dinheiro. Não tem outro Não, jeito. exato. Eu acho que é por aí, sim. Eu acho que é por aí. Eu sigo acreditando. Não, eu também, eu também. Pô, eu vivo do leite há 35 anos. Então, se não acreditar, eu já estou velho demais para mudar. Não, pois é. Eu até falei com o Jaime, que é antigo aí também, né, da cadeia do leite. Ele falou, Sara, o negócio é que assim, tem coisas. Eu também tô há 30 anos na cadeia do leite e tem muita coisa que a gente falou assim, que a gente tem que fazer. E aí passou 10 anos a gente não fez, passou 20 anos a gente não fez, e assim, igual essa questão do sólido mesmo, né? Mas aí nós não vamos começar a fazer nada, né? Eu acho que o pessoal tem que. Eu acho que a indústria do queijo, principalmente, né? Eu falo do queijo porque minha intimidade maior é com queijo, mas é porque rendimento é um negócio que é muito dolorido. Só. Quando você vai fechar lá seu mês, que você vê seu rendimento, que você vai assim, né, se tivesse um leite melhor, se tivesse chegado mais cedo, tivesse. E aí é É, matéria-prima mesmo, que no final das contas é que faz a diferença no laticínios. Mas é outro ponto, né, que eu queria também que você abordasse. Você já até falou aqui de queijos, mas existe alguma oportunidade que você acha que o laticínios precisa de estar atento? Por exemplo, a população só está crescendo, né? E aí, o que acontece? As dietas estão mudando? Você até já comentou sobre o queijo, mas você acha que tem mais algum ponto que vale a pena os donos de laticínios estar atento? tem Quanto um a... ponto, eu falei do ponto lá dos food service, das pizzarias, né? Que acho que a indústria, principalmente que atua na mussarela, ela tem que observar melhor o que a pizzaria precisa, como que ela gostaria de receber esse queijo, etc. E tem uma outra tendência que é interessante, são os queijos já fatiados na indústria. Uhum. Eu vi um dado da Scantec que mostrava uma queda de volume de vendas no ano passado de uma série de categorias, e uma das poucas que crescia o volume de vendas é a categoria de queijos fatiados, esses queijos que já vêm fatiados da fábrica, Aham. né? Então você pega uma pecinha lá de gorgonzola, um pedaço, e embala e já vende embalado para o supermercado. A mesma coisa, outros tipos de É, queijo. a mussarela mesmo, né? Já, o pessoal tem feito Mussarela bastante mesmo, é isso. fatiada, né? Muitas Sim. vezes o consumidor, assim, não tem tanta gente dentro de casa, ou ele vive sozinho. Então, Sim. comprar um queijo inteiro, eu não teria problema, eu como o queijo inteiro, mas
Muitos consumidores, eles não querem comprar um queijo inteiro. Então, Até esse, mesmo assim, as porções menores ficam mais baratas. Você chega lá e fala, vou comprar uma barra de 1 quilo que é R$ 50, mas às vezes eu vou levar 200 gramas, que vai ser R$ 10 ou R$ 8, alguma coisa assim. E aí, né, já leva aquela porcentagem ali para casa, né? exato. Não, isso é um ponto, é uma outra tendência interessante que está acontecendo no, no mercado, né? Então, tem a questão dos produtos affordable, né? Esses compostos, né? Que leva gordura vegetal, que leva ingredientes lácteos, bem ou mal é uma categoria que está crescendo, né? Sim. Então, acho que tem muita oportunidade aí para... Tem, assim, do outro lado, você vê crescer, principalmente perto de grandes cidades, produtos de cadeia curta, como eles dizem, produtos frescos, né? Então, um pasteurizado top, numa garrafinha de vidro, com uma etiqueta que conta a história de onde vem aquele leite, de que produtores estão dentro daquela garrafa, né? Cujo leite estão dentro daquela garrafa, queijos assim. Então, de um lado, você tem uma população que pede produto mais barato, mais acessível, mas do outro, você tem uma população que quer conhecer a história por trás do produto e paga por isso. Sim. Então, também é o reverso da história, né? É um mercado que cresce, principalmente em grandes centros, cresce pagando mais pelo produto, né? Então, é um mercado também que a gente tem que olhar com bastante atenção. Então, a gente falou dos mercados de mais baixa renda, os produtos mais acessíveis, os mercados de mais alta renda, que tem a história por trás do produto, os food service, né, essas pizzarias que querem um produto mais feito para o uso deles. Vixe, tem oportunidade para caramba. Os produtos já fatiados, né, os queijos já porcionados da indústria para atender um consumidor que não quer desembolsar tanto ou não come tanto daquele produto, então quer comprar só um pouco dele por vez. Uhum. Isso, olhando a geladeira aqui de casa um pouquinho antes da gente começar, tem as mussarelinhas, agora tem umas mussarelinhas em palito que vêm lá Ah, é. embaladas uma a Sim, uma com sim. os desenhinhos e tal. Criança normalmente é uma categoria que não consome tanto, assim, consome iogurte e tal, mas puxa, poderia ter produtos, queijos feitos para criança, que nesses palitinhos, né, etc. Sim, Então, sim. As tem, embalagens, né? tem bastante coisa para explorar, eu diria. Sim. E assim, mas para 2023, assim, o que que você diria, né, de oportunidade que os donos de laticínios, olha, pessoal, fica atento a isso, ou, sei lá, leia seu artigo lá, que vai estar, né, vai ter uma informação importante. Uma coisa importante a gente ver é que o leite, e aí não é o leite ao produtor, é o leite ao consumidor final, ele já arranca o ano, já começa o ano com uma inflação aí de uns 15 a 20%, né? Porque ele terminou em preços altos ao consumidor final. E é um ano que a economia vai crescer menos. As projeções aí dão conta disso. Então a gente tem que ficar bastante atento, porque a gente está carregando uma inflação grande, alta do ano passado, e provavelmente a gente vai ter menos chance de repassar preços ao consumidor final esse ano do que a gente teve o ano passado. Então, aquele pico de preço que a gente viu ano passado, eu acho menos provável que aconteça esse ano. Então, a gente tem que estar atento a isso, tá? Uhum. Estar atento a isso. Do lado do produtor, vai ser um ano melhor de custos, soja e milho aparentemente vão estar mais baratos, então vai ser um ano mais fácil em termos de custos, mas vai ser um ano também que a gente talvez não espere um pico de preço muito grande, né? Talvez seja uma curva mais achatada, vamos dizer assim, né? Hora do pessoal aproveitar o soro mesmo, né? Exatamente. Não, soro não pode perder, não pode perder. É um alimento nobre, não é um subproduto, é um coproduto, né? É quase um produto Sim, sim. principal. É muito Não, dinheiro que vai indo, então não pode perder. tem um comentário que eu já fiz algumas vezes, algumas pessoas já me julgaram, né? Falaram, não, você tá errado, mas assim, eu falo que para a fábrica, para as indústrias maiores aí, que usam muito soro, o que é, assim, que tem uma fábrica de mussarela, por exemplo, né? Às vezes a mussarela para ela que é quase que um coproduto, né? Porque Exato. valoriza tanto o soro, né?
Não, E, eu acho que assim, é hora de olhar com atenção esses pequenas ineficiências aí, e o uso do soro certamente é uma delas, né? Tem que pois é. vender, aproveitar o soro e vender, porque é um produto bastante nobre e cada vez mais valorizado no mercado. É, exatamente. É só a indústria, eu falo assim, a indústria farmacêutica que eu acho que é uma das coisas mais fortes que tem no mundo, né? Ela tá usando muito soro, então tem que aproveitar isso. Exatamente. Ô, Walter, mas pra gente já ir finalizando, que eu sei que a sua hora é muito cara, eu não posso gastar muito dela. E o que que você acha, né? O que que dá para realmente esperar da relação do agronegócio, né, com a política, né, na atual conjuntura aí do governo? Que previsão que você faria para a gente, assim, acho que não só para 2023, mas do que você já tá visualizando, assim? Eu acho que o agronegócio, normalmente ele funciona bastante bem, independente dos governos, né? Tem governos que talvez sejam mais favoráveis ao agronegócio, tem alguns que são menos, mas assim, nenhum governo é bobo, vamos dizer assim, a ponto de ignorar o agronegócio. O agronegócio é certamente o setor mais importante da nossa economia, um dos mais, eu diria que o mais importante, né, puxando um pouco a sardinha para o nosso lado. Sim. Então, assim, o agronegócio ele cresce independente do que acontece nos governos. Às vezes com mais velocidade, se o governo é um pouquinho mais favorável, às vezes com menos velocidade. O que a gente tem que fazer no leite é tentar pegar essa barca das outras cadeias do agronegócio que crescem bastante, né? Soja, milho, frango, suíno, até o boi, né? Acho que a gente tem muito a aprender olhando essas outras cadeias, o que eles têm feito, o que eles têm explorado, como eles têm resolvido as suas questões de competitividade. Mas eu acho que o agronegócio cresce porque assim tem muito forte, a gente é muito forte, muito competitivo, então ele cresce independente de quem está lá em cima, me Que parece. bom. Tenho certeza que muita gente vai ficar mais aliviada de ouvir isso. Eu acho que Porque sim. você é quase que um guru do leite, né, Walter? Então, É isso. Quem sou eu? é assim, é assim. Mas aqui, tem né, alguma coisa que eu não comentei com você, que você gostaria de deixar como recado para os donos de laticínio, né, para o pessoal de laticínios aí para esse ano? Eu acho que é ficar muito atento ao mercado, muito atento mesmo. Às vezes a gente fala de informações de mercado e o cara acha que a gente está querendo vender consultoria ou algo assim. Não é. A informação de mercado muitas vezes é isso, essa continha que a gente fez aqui do desperdício do soro. R$ 150 mil por mês no laticínio de 30 mil litros Ainda de dia. leite. É muito Uhum. dinheiro, muito dinheiro. Então, assim, esses escapes de dinheiro aí, a gente só vai descobrir se a gente está, de fato, atento ao que está acontecendo, né? Ao mercado. Então, eu acho que é bem importante ficar muito ligado, acompanhar as informações, que tem muito dinheiro na mesa. Exatamente, muito dinheiro na mesa. E aos sólidos, né? Eu acho que a gente tem que falar É, disso toda vez que exatamente, vamos tiver. falar disso todo dia. Vamos Sólidos, falar disso, falar, proteína e gordura, pessoal, proteína e gordura. proteína e gordura vale mais do que água, né? Exatamente, muito mais, muito Pois mais. é. Assim, para colocar um caminhão para rodar, eu falo, gente, você tem um trabalho danado para comprar o leite, né? Uma dor de cabeça danada, porque é quase que uma briga. Aí você tem um trabalho danado para transportar, porque a logística não é fácil, é acesso ruim o tempo inteiro, um custo gigantesco para você chegar com o quê lá na sua plataforma, né? É isso que o pessoal tem que pensar. Não dá para ser só volume, né? É só branco e tá chegando e não dá, gente. É Não, caro demais. exatamente, é isso aí. Ô, Walter, pra quem, né, eu acho que é difícil, né, até é difícil falar isso, mas pra quem ainda não te segue, né, pra quem ainda não acompanha as suas análises, onde que o pessoal pode te achar? Tem a página do Milk Point Mercado, www.milkpoint.com.br/mercado. Tem meu e-mail, walter com v, arroba milkpointventures.com.br. E o Milk Point, a página do Milk Point, onde a gente vira e mexe está lá escrevendo, falando, etc. Sim, Então sim. é por aí.
Não, tá joia. Tá bom? Walter, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelas suas previsões, por mais que sejam difíceis, mas eu tenho certeza que clareia bastante a cabeça, né, do pessoal aí, ajuda bastante. Eu falo isso com propriedade porque eu falo assim, eu sei o quanto que vocês são importantes, né, para nós do leite, né, assim, a gente fica esperando as informações, eu falo assim, o que mais rola nos grupos, e aí, o Milk Point já liberou, né, já saiu o resultado? Então, assim, é muito importante mesmo. Para todas as regiões do Brasil que a gente viaja, vocês estão lá, né? Então, assim, fica aqui minha admiração pelo trabalho de vocês, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua disposição, né? Fala assim, a nossa ideia desse canal é para ajudar mesmo a cadeia, né? Trazer pessoas aqui que possam contribuir para... Porque a gente quer que o negócio cresça, né? Bom para todos nós, né? Igual você tá há 30 anos, eu também quero ficar 30 anos aqui falando de leite e trabalhando com leite. Legal, eu te agradeço o convite. Estamos à disposição aí do pessoal, de você. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço demais, né? Desejo um 2023 de muito sucesso para você, muitos negócios bons. Aliás, né, estamos na virada do ano. Feliz ano novo para todo mundo. Muita saúde, muita paz, muito sucesso e que todos tenham um excelente ano. Exatamente. E aí, pessoal, né? Vocês fiquem atentos lá, né? Procurem lá pelo Milk Point Mercado. Realmente é um canal que traz boas informações, né? Te deixa antenado lá com o que está acontecendo no mercado. E siga nossas redes sociais também, né? Nós estamos no Instagram, no Facebook, no TikTok, no LinkedIn, @papo de laticínios ou @sara.machados. E se inscreva no nosso canal, né? Lá no YouTube, Papo de Laticínios, e aciona lá o sininho, porque toda semana tem um episódio incrível igual esse daqui, que nós acabamos de gravar com o Walter Galan. Walter, muito obrigada, né? Fica o meu abraço, o meu agradecimento, o abraço da Evomilk, do Papo de Laticínios, né? Eu desejo realmente que seja um ano de muito sucesso para nós do leite, né? Que a gente feche o ano contando boas histórias. Exatamente. Vai ser um ano ótimo, eu tenho certeza. Tá, joia? Um abração para você. Pessoal, fica bem, fica com Deus, né? Um ótimo ano para todos nós. E até na próxima semana com mais um episódio incrível aqui no Papo de Laticínios. Um beijo para vocês.